Salve, salve nação, saudações! Preparei para vocês uma edição especial do Jogo Aberto. Renata Fã e Denilson Show falando da possível transferência de Pedro do Mengão para o Palmeiras. Será? Cara, é o seguinte, Palmeiras aumentou a proposta e mais 2 jogadores. Saibam os nomes aqui no vídeo. São eles, Gabriel Menino e Patrick de Paula. E o Palmeiras aumentou a proposta. Você, flamenguista, venderia o Pedro para o grande rival Palmeiras, sim ou não? Quero que vocês comentem aqui, ok? Assista o vídeo até o final e deixe os seus comentários, deixa o like para ajudar o canal. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, vai ajudar bastante. Muito obrigado a todos vocês. Quero dar os créditos para eles, Bandeirantes, Grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Simbora então aqui porque o vídeo é top. Vamos lá. A música é apropriada. Gente, que loucura de ontem pra hoje, isso veio à tona, pelo menos pela mídia, essa história de que o Palmeiras tá muito afim, ó, tá saindo o caminhão do fornecedor ali, verde também. Agora, que loucura, hein, Capelanes? O Palmeiras fez uma proposta concreta pelo atacante Pedro, que é a única posição que o Abel Ferreira não tem hoje no time, precisa, e eles foram já no melhor. Bom dia pra você, Capelanes. Renata, bom dia, um beijo pra você, um abraço para Denilson Show, pra quem nos acompanha. Renata, é o seguinte, pra gente ir direto ao ponto. O Palmeiras tem um plano com o Abel Ferreira. Só que, por outro lado, o Palmeiras tem um sonho, que é contratar o centroavante Pedro. E não vai parar de medir esforços. Por mais que 2 propostas, eu entrei em contato, só para deixar bem claro, ontem à noite, com um dirigente do Flamengo que me garantiu. Nenhuma proposta chegou na mesa do Flamengo. Não chegou uma proposta oficial, timbrada, é isso, esse jogador, este valor. Mas a informação que nós temos é: o Palmeiras, de fato, entrou em contato com o empresário do jogador. O Pedro ainda não se manifestou e foram 2 situações. Na semana passada, o Pedro recebeu pelo menos, sondagem do Palmeiras e o Palmeiras acenou com a possibilidade de pagar 110 milhões de reais por esse jogador e ofereceria um atleta do seu atual elenco que não vai fazer parte dos planos do Abel Ferreira para 2022. O Flamengo prontamente bateu o martelo, não, o Pedro não sai. E o Palmeiras aumentou esta proposta para 118 milhões de reais, mais 2 jogadores. O Palmeiras não revelou. Estou aqui na porta do CT, a informação que eu tenho, se tiver um dirigente, é claro, acompanhando o Jogo Aberto, pode vir aqui conversar conosco, mas a informação que a gente conseguiu apurar é que Gabriel Menino e Patrick de Paula seriam esses 2 nomes oferecidos pelo Palmeiras ao Flamengo para finalmente tentar a contratação do centroavante Pedro. O Verdão já sondou vários jogadores, o Castellanos, jogador que atua na Major League Soccer, já tentou o Caio Jorge, sondou o Yuri Alberto, entre outros jogadores, mas o grande sonho, o grande foco do Palmeiras é o Pedro. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre um outro jogador revelado aqui no Verdão, que estava no Shakhtar Donetsk e há sim uma grande possibilidade que ele possa retornar ao Palmeiras ainda nesta temporada. A gente vai trazer um destaque com o Thiago Foiani, nosso repórter, para destrinchar um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo o centroavante Pedro, que, volta a dizer, em momento algum até agora se manifestou a favor ou contra para ficar no Flamengo ou para se transferir aqui ao Palmeiras. Então, a palavra do Thiago Foiani nessa matéria especial destrinchando sobre o Pedro e já detalhes sobre um outro jogador que pode chegar ao Verdão. Pesquisa na tela e a pergunta é essa: o Palmeiras deve fazer loucura para trazer Pedro do Flamengo, sim ou não? Por enquanto, Dedezito, olha a nossa pesquisa. Olha a pesquisa. 42% para o sim, 57% para o não. Eu lembro que tem uns 15 dias, a gente estava falando sobre esse assunto e eu falei, pô, vem ser feliz aqui no Palmeiras e tal, vem ser protagonista. Falou brincando, mas falando sério. Vem ser protagonista, o jogador desse quilate aí, dessa qualidade, não pode ficar no banco de reserva, pode ser uma opção. Né? O Pedro é um excelente jogador, acho que da posição é um dos melhores, se não o melhor. A gente já teve um excelente momento do Fred, por exemplo, como um centroavante, atuando no futebol brasileiro. Ricardo Oliveira também, um excelente centroavante. E hoje a gente tem o Pedro,
e é muito pouco aproveitado com o Flamengo. Por isso que eu falei, vem ser feliz aqui, vem ser protagonista. Protagonista no Palmeiras. Nas redes sociais, os flamenguistas ficaram loucos comigo. E porque, no fundo, o torcedor do Flamengo sabe também que é uma joia que o Flamengo tem no elenco e que precisa ser melhor aproveitado. E já que não está sendo aproveitado, vem jogar, cara. Vem ser protagonista no Palmeiras. É que até tem jogado com o Gabigol, mas parece que não funciona tanto essa formação. Quando os dois, que são excepcionais, jogadores e atacantes, estão juntos, parece que o rendimento não é o mesmo. Agora, Capelanes, deixa eu acionar o Capelanes aqui com a gente. Só repete, então, o número. Qual é a contraproposta do Flamengo, número final e 2 jogadores, é isso? Só ligar o microfone, Capelanes. Liga o microfone, Capelanes. A gente está com problema de áudio, não veio a voz beleza. e a informação do Capelanes, mas essa é uma proposta de que seria de centro. Ele está lá, a gente está vendo ele aqui do lado, ele está só tentando ver se o microfone está ligado, se tem algum problema. Não é? Acontece, programa ao vivo, hein? É isso aí. Mas pode ser que dê um tilt na negociação. O fato é que o Flamengo devolveu o valor, uma cifra que passa dos 100 milhões de reais, e pediria 2 jogadores que, segundo o que apurou o Capelanes, Gabriel Menino e Patrick de Paula seriam os nomes pretendidos. E aí, o Palmeiras, que tem dinheiro, que tem financiamento garantido com a patrocinadora também. Agora, vale a pena esse valor no mercado nacional? O problema é que você não acha um centroavante como o Pedro disponível hoje. E para ser sincero também, Gabriel Menino e Patrick tá meio raro também, né? Que os caras hoje estão... Não estão em alta no Palmeiras. Vamos ser justos, hoje. Né? São 2 bons jogadores. O Menino ainda, não sei, essa queda de rendimento. Pós-seleção brasileira ele caiu muito de rendimento. Pode ser questão de confiança, pode ser questão das lesões que ele teve, uma sequência de lesões. Mas é um jogador que também tem muito talento. O Patrick de Paula ainda está tendo oportunidades de entrar no segundo tempo e às vezes jogar como titular quando o Abel resolve fazer aquele rodízio de jogador, mas são 2 bons jogadores, não estão vivendo seus melhores momentos. E são jogadores jovens que lá no futuro, que provavelmente deve ser o que o Flamengo está pensando, pode dar um retorno financeiro se caso acontecer essa negociação que a imprensa vem falando aí dessa Já que troca. a negociação vai e volta entre Flamengo e Palmeiras, a gente vai e volta com o Capelanes também, liga né? o microfone aí, Capelanes, será que agora temos áudio para você confirmar esse valor final da proposta flamenguista? E temos também a confirmação de Gabriel Menino e Patrick de Paula como negociáveis, seria isso? Isso, Renata. A gente fez questão até de colocar na matéria do Fanhani em relação às outras informações apuradas pelos nossos colegas. É claro que a gente vai respeitar. A informação inicial é que o Palmeiras havia feito uma proposta, não na mesa do Flamengo, pelo que o dirigente do Mengão nos passou, de 110 milhões de reais e 1 jogador. E aí depois teria subido, colocado mais um jogador, 2 atletas, Patrick de Paula e Gabriel Menino, principalmente, jogador que praticamente está descartado para essa sequência de temporada, precisa mostrar muito com Abel Ferreira, e mais 118 milhões de reais. O UOL postou 138 milhões. A diretoria, é bem verdade, não vai se manifestar publicamente em relação a valores, mas são esses os valores, aproximadamente aí de 120 a 130 milhões de reais que o Palmeiras de fato quer contratar um centroavante. E ó, tem mais uma informação, hein? Pode ter jogador chegando ainda esta semana, quem sabe, aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. E eu tô falando do Fernando, até uma apuração em conjunto aqui com a Tati Tavares, que é a nossa repórter competentíssima lá do Rio de Janeiro. O Fernando, jogador revelado aqui, cria da base do Verdão em 2017, foi pro futebol da Ucrânia, no Shakhtar, tem apenas 23 anos e ele já está tentando viabilizar o mais rápido possível a sua chegada ao Palmeiras. É bem verdade que não é um centroavante, é um cara que, quem acompanha a categoria de base do Palmeiras lá atrás, sabe que é um cara que joga pelos lados do campo. Mas, querendo ou não, seria um ótimo reforço para a sequência da temporada. Neste momento, pelo que a FIFA já se manifestou publicamente, os jogadores ucranianos, os estrangeiros, ficariam aqui no Brasil por um contrato de 3 meses. E o Palmeiras manifestou sim interesse na contratação e repatriar o Fernando, atacante de 23 anos de idade. Renata? Que coisa, hein? O mercado está se agitando. Capelães, a gente vai conversar mais, logicamente, mas você falou da Tatiana Tavares, nossa repórter no Rio de Janeiro, e a Tati está chegando também para entrar nessa história. Flamengo, se vender o Pedro para o Palmeiras, vai deixar o rival muito bem armado, muito bem capacitado no ataque. E hoje, você sabe bem que tem uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, não é? É uma coisa que está crescendo aí nos últimos anos. Tati,
Conta essa história, o lado flamenguista. O Flamengo deve ter ficado incomodado, não é, com esse assédio, mas ao mesmo tempo quer ganhar dinheiro. E agora? É isso mesmo, Renata. O Palmeiras não desiste da contratação do atacante do Pedro. O Flamengo está muito bem, né? Porque tem Gabigol, o Pedro aí com status de reserva de luxo, vem sendo muito utilizado pelo técnico Paulo Souza, porque o português roda bastante o elenco, então Pedro e Gabigol acabam jogando juntos aí, dependendo de alguns adversários. Acontece que o Pedro não manifesta nenhum desejo para a diretoria de ser negociado. O UOL trouxe essa informação de 110 milhões de reais, mais 2 jogadores por 80% dos direitos do jogador. Eu conversei com um dirigente do Flamengo que não confirma a proposta oficial, mas garante que não vai negociar o atacante Pedro, principalmente para reforçar um rival que briga diretamente aí na conquista por títulos. No ano passado, o Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras, a torcida, isso pesa ainda muito para a torcida que pressiona os dirigentes para não liberar o Pedro e não vai liberar. Isso é o que os dirigentes do clube passam aqui para mim, né? Pelo menos o que eu conversei. Bom, o Pedro, apesar de ter esse status de sombra do Gabigol, é muito querido pelo torcedor, tem 107 jogos pelo clube, 44 gols e 4 títulos conquistados. Então, 110 milhões mais 2 jogadores não está agradando o Flamengo, não. O Flamengo não quer conversa e quem sabe o Fernando do Shakhtar seja aí um plano B para o Palmeiras. Volto com você, Renata. Obrigada, Tati, pelas informações. Realmente, tá uma negociação paulista e carioca bem intensa. Agora, Denilson, vamos fazer o jogo da discórdia aqui, né? O quem leva a melhor, quem leva a pior nessa história. Se o Palmeiras consegue contratar um centroavante do nível do Pedro, não tá completo o time do Abel Ferreira? Completíssimo. Até porque vai ter mais velocidade ainda pelos lados do campo. O Rony consegue fazer essa função. Hoje o Rony é o 9 do Palmeiras. Que ele tem que se sacrificar, ficando mais parado. Então, mas ele volta também. É, né? você tendo o Pedro como centroavante, como 9, e o Pedro sabe também jogar fora da área, não que ele vai ser o segundo atacante, vai ser esse 9 e essa presença diária, o Abel vai ter a possibilidade de colocar o Rony jogando mais dos lados do campo, junto com o Dudu. E aí você fortalece ainda mais o time, e aí o Abel, de repente, não quebra tanto a cabeça para montar esse sistema ofensivo, né? Com um falso 9, como já foi o caso do Veiga, e principalmente do Rony, que constantemente está jogando nessa função. Tá, beleza, ok. Então concordamos que pro Palmeiras seria maravilhoso. E pro Flamengo, entregar pro principal rival nacional atualmente, entregar o centroavante que o Palmeiras precisa. Assim, por outro lado... Boa pergunta, mas por outro... Eu tô fazendo o jogo da discórdia. Não, tá fazendo boa pergunta, mas né? por outro lado, o Flamengo também pode se reforçar com 2 jogadores que são bons jogadores. Não estão vivendo o momento mais ideal da carreira dos 2 jogadores, mas o Flamengo reforça também. Eu estava falando com você aqui. Patrick de Paula ou Gabriel Menino seriam titulares do time do Flamengo no meio? Patrick de Paula, acho que mais, hein? Por quê? Eu não sei se faz sentido o que eu estava conversando com você aqui antes. O Andréas Pereira vive uma situação delicada hoje com o Flamengo. Foi vaiado no último jogo, por causa da questão lá da falha, do gol no contra-ataque do Vasco e tudo mais. Estão falando numa quantia alta aí para contratar ele em definitivo. Patrick de Paula e também o Gabriel Menino, que aí um parênteses em relação ao Gabriel Menino, decidir a posição que ele joga. O Gabriel Menino acho que está meio perdido ainda. Ele não sabe se ele joga no meio, se ele joga de ponta, se ele é um lateral direito. Ele não sabe ainda. Seria importante também ele definir. Agora, possivelmente uma não contratação em definitivo do Andréas Pereira, pode ser que o Gabriel Menino e o Patrick de Paula consiga fazer essa função no meio de campo do Flamengo. A pesquisa não quer que o Palmeiras faça essa loucura, por enquanto, né? A gente vai falar muito mais sobre isso no debate.